O dia começa com uma neblina que cobre o cemitério antigo da cidade. A câmera imaginária acompanha pessoas chegando, algumas sussurrando nomes de entes queridos, outras simplesmente olhando ao redor, tensas. Entre elas, um jovem chamado Lucas, que foi avisado por um vizinho para não visitar certas alas do cemitério, mas a curiosidade o domina. Conforme ele anda, sente o frio subir pelo corpo, apesar de não estar vento algum. Um som metálico ressoa entre as lápides. Parecia uma porta rangendo, mas não há nenhuma porta visível. Lucas se aproxima, e entre as sombras percebe uma figura encapuzada que o observa de longe, imóvel. Ele tenta chamá-la, mas a voz falha, como se seu corpo inteiro tivesse adormecido. Ao se virar para sair, sente algo roçar sua mão, mas ao olhar não há ninguém por perto. A tensão aumenta, sombras parecem se mover fora do seu campo de visão. Ele tenta ligar para um amigo, mas a linha está morta. Cada passo ecoa como um grito, e ele sente que não está sozinho, que alguém, ou algo, está seguindo cada movimento. Em outra parte da cidade, uma senhora idosa chamada Dona Marisa visita o túmulo do marido. Ela percebe flores frescas sobre a sepultura, mas não lembra de tê-las colocado. Quando se aproxima, sente um perfume familiar, o mesmo que seu marido usava, mas nenhum corpo está ali. Enquanto observa, uma voz sussurra seu nome, tão baixo que quase não acredita. A princípio pensa ser sua imaginação, mas a sensação de ser observada cresce a cada segundo. Um corvo negro pousa sobre a lápide e a olha fixamente, como se guardasse algum segredo. Ao se afastar, sente que os olhos da ave seguem cada passo. Na saída do cemitério, percebe que deixou a bolsa no túmulo, mas ao voltar, encontra apenas pegadas que desaparecem no nada. O silêncio é absoluto, exceto pelo eco de um riso distante que parece vir debaixo da terra. Um grupo de amigos decide fazer uma homenagem diferente, gravando vídeos e tirando fotos para registrar lembranças. Eles se aproximam de uma capela antiga e percebem que, nas fotos, aparecem sombras que não estavam presentes no momento da captura. Uma das meninas sente mãos geladas tocando seu ombro, mas ao se virar, não há ninguém. Começam a ouvir passos pesados atrás deles, mas ao olhar, o caminho está vazio. Um deles sugere sair, mas antes que consigam, uma porta da capela se abre sozinha com um estrondo, e um vento frio atravessa o grupo. As luzes do celular piscam e desaparecem, como se fossem sugadas por uma força invisível. Um grito distante ecoa, e eles percebem que não estão mais na entrada principal, mas em um corredor que parecia não existir. Cada tentativa de retorno é frustrada, e a sensação de que o cemitério é vivo cresce, como se quisesse mantê-los lá para sempre. Enquanto isso, no mesmo cemitério, um vigia relata à polícia que, na noite anterior, câmeras de segurança registraram vultos cruzando o local, desaparecendo entre as lápides. Ele descreve figuras encapuzadas que parecem caminhar lentamente, mas que, ao serem observadas diretamente, evaporam. Uma câmera registrou um homem ajoelhado diante de um túmulo, mas ao chegar, o corpo estava vazio, apenas pegadas profundas na terra úmida. Testemunhas afirmam ouvir sussurros em línguas que não conhecem e sentir mãos invisíveis que empurram ou agarram. O vigia confessa que nunca mais consegue entrar no local sem sentir arrepios e calor frio ao mesmo tempo. Ele sente que algo está acordando no cemitério, algo que desperta especialmente durante o Dia dos Finados, quando as fronteiras entre vivos e mortos parecem se desfazer. Entre as histórias, surge a de um jovem casal que decidiu acampar próximo à entrada do cemitério, apenas para sentir a atmosfera e fazer uma experiência. À noite, ouvem vozes de crianças brincando entre as lápides. Ao investigar, percebem que são apenas vultos translúcidos, olhando fixamente antes de desaparecer. Uma das crianças aponta para eles, e uma sensação de pavor toma conta. Cada fotografia mostra imagens borradas de pessoas que nunca estiveram lá, e ao amanhecer, encontram desenhos estranhos riscados na terra, como se fossem símbolos antigos. Sentem-se observados, e ao sair, percebem que a neblina do cemitério parecia segui-los, mesmo a quilômetros de distância. O dia termina com relatos que misturam medo e estranheza. Pessoas encontram objetos que não pertencem a elas sobre seus túmulos, vozes que chamam nomes de quem já partiu, e sombras que se movem sem lógica.
Alguns afirmam ter sentido mãos frias tocar seus ombros, outras relataram passos pesados que desaparecem de repente. Testemunhas sentem que o dia dos finados, neste cemitério, não é apenas lembrança dos mortos, mas uma porta para algo que permanece entre os mundos. Ao cair da noite, todos que estiveram presentes sentem uma presença atrás de si, mas ao se virar, só há silêncio. O eco de sussurros parece se espalhar pelo vento, carregando histórias que ninguém deveria testemunhar, mas que todos acabam lembrando para sempre. A segunda história começa em uma estrada isolada que corta um bosque antigo. Um motorista chamado Rafael viaja sozinho à noite, retornando de uma visita ao cemitério. A neblina é espessa, e os faróis do carro mal iluminam o asfalto. De repente, percebe uma figura parada no meio da estrada. Um homem de roupas antigas, ensanguentadas, que não se move mesmo quando o carro freia bruscamente. Rafael desce para olhar de perto, mas ao se aproximar, a figura desaparece sem deixar rastro, e o carro, inexplicavelmente, não consegue dar a partida. Um som de passos secos ecoa atrás dele, mas ao se virar, o bosque está vazio. O coração acelera, e uma sensação de presença sombria toma conta. Rafael percebe que o ar está mais frio do que deveria, quase como se o tempo tivesse parado em torno dele. Próximo dali, um grupo de jovens decide visitar um cemitério abandonado, conhecido por histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Eles entram com lanternas, gravando tudo com os celulares. Um deles, Ana, sente mãos frias tocar em seus ombros, mas ao se virar, ninguém está lá. Ao explorar uma capela quebrada, encontram uma porta trancada com correntes, mas há marcas de mãos na madeira, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. Sons de sussurros preenchem o ambiente, misturados com risadas que vêm de lugares impossíveis. Um deles aponta a câmera para a porta, e uma sombra aparece atrás da grade, observando. O grupo, em pânico, decide sair, mas percebe que o caminho de volta parece alongado, como se o cemitério tivesse se transformado enquanto caminhavam. Enquanto isso, uma senhora chamada Lúcia visita o túmulo da filha falecida há décadas. Ela sente que a terra sobre o túmulo foi remexida, como se alguém tivesse acabado de sair. Ao olhar ao redor, percebe figuras pequenas correndo entre as lápides, crianças que não deveriam estar ali. Lúcia tenta se aproximar, mas elas desaparecem quando ela chega perto. Um vento gelado sopra, e uma voz sussurra a mamãe. Assustada, Lúcia corre para fora do cemitério, mas a voz a segue até o portão, ecoando seu nome. A sensação de ser observada persiste durante toda a saída, como se alguém estivesse acompanhando cada passo. Um vigia noturno relata que, durante o dia dos finados, câmeras capturaram imagens de pessoas que não existiam nos registros. Um homem ajoelhado diante de uma lápide, uma mulher chorando silenciosamente em um banco, todos evaporando quando alguém se aproximava. Ele menciona que escuta passos e portas se abrindo, mesmo sem ninguém estar presente. Uma noite, uma figura entrou na sala de monitoramento e simplesmente desapareceu diante de suas câmeras. Ele percebe que cada dia dos finados, o cemitério desperta algo que permanece adormecido no restante do ano, algo que observa, segue e assombra aqueles que se aproximam demais. Um casal que acampa perto do cemitério relata fenômenos ainda mais perturbadores: lanternas que apagam sozinhas, vozes que chamam nomes de pessoas que já morreram, sombras que se projetam na neblina sem origem. Cada fotografia tirada mostra pessoas ou vultos que não estavam presentes, com expressões de dor ou súplica. Durante a madrugada, sentem mãos geladas segurar seus braços, e ao tentar se soltar, percebem que há força invisível. O medo aumenta, e decidem ir embora, mas ao deixar o local, percebem que a neblina parece persegui-los, e o som de passos atrás do carro acompanha cada quilômetro percorrido. A história termina com relatos dispersos de moradores da região. Alguns encontram objetos trocados de lugar, outros relatam ouvir sussurros enquanto passam de carro. Uma sensação de que o dia dos finados aproxima os vivos do que não deveriam ver é constante. Alguns afirmam sentir mãos frias tocar seus ombros ou cabelos, e sombras que desaparecem ao serem observadas diretamente. Todos que estiveram naquele cemitério relatam a mesma sensação: um olhar invisível, a certeza de que algo entre os mundos acompanha cada passo, e que cada dia dos finados deixa rastros que permanecem para sempre na memória de quem ousa se aproximar.
A terceira história começa em uma antiga estrada de ferro desativada, cercada por árvores secas e neblina constante. Um grupo de amigos decide explorar o local na noite do Dia dos Finados, com lanternas e câmeras. Logo que chegam, percebem que o ambiente é mais silencioso do que o esperado, nem corvos, nem o som do vento. Apenas passos ecoam de lugares indefinidos. Enquanto caminham, um deles, Felipe, sente algo puxar seu casaco, mas ao se virar, não há nada. A sensação de serem observados aumenta, e a cada lâmpada de lanternas que passa sobre as árvores, surgem sombras que se dissolvem antes que possam ser identificadas. Um som metálico ressoa, como trilhos rangendo, mas nenhum trem existe há décadas. Um deles encontra uma velha locomotiva abandonada, coberta de ferrugem e mofo. Ao se aproximar, ouve vozes sussurrando nomes, misturadas com gritos abafados. As portas da locomotiva rangem, e uma sensação de frio intenso atravessa o corpo de todos. Quando tentam sair do local, percebem que o caminho de volta desapareceu sob a neblina, e a floresta parece ter se fechado ao redor. Um deles tenta ligar para ajuda, mas os celulares não funcionam. Cada passo que dão ecoa de maneira estranha, como se a própria floresta estivesse imitando seus movimentos, zombando de suas tentativas de escapar. Enquanto isso, uma moradora local relata que, na noite anterior, ouviu gritos vindos da estrada de ferro. Ao sair para investigar, sentiu mãos invisíveis agarrar seus braços, puxando-a para dentro de um breu que não existia antes. Ela descreve ter visto figuras translúcidas de trabalhadores antigos da ferrovia, carregando ferramentas enferrujadas, caminhar de maneira mecânica entre os trilhos. Quando tentou falar com eles, as vozes se transformaram em um coro de lamentos e gemidos, e os vultos desapareceram em uma neblina densa, deixando apenas um cheiro de ferro e terra molhada. De volta ao grupo de jovens, eles percebem que suas lanternas capturam imagens que não estão presentes aos olhos nus. Vultos no fundo da neblina, pessoas em poses desconexas, rostos pálidos que desaparecem quando olham diretamente para eles. Um dos amigos tenta correr, mas seus pés parecem presos ao chão, como se a própria terra estivesse viva. Sons de correntes arrastando, risadas distantes e o render metálico dos trilhos permeiam o ar, cada vez mais alto, mais próximo. Eles percebem que algo está manipulando o ambiente, alongando o tempo e o espaço de forma a mantê-los presos no local. A tensão atinge o ápice quando um dos jovens, Júlio, decide investigar uma cabine velha da ferrovia. Ao abrir a porta, é imediatamente envolto por uma presença invisível que o faz cair de joelhos, incapaz de se mover. Ele sente dedos gelados percorrerem seu corpo, tocando seu rosto e pescoço, e ouve gritos de pessoas que supostamente morreram naquele local há décadas. Os outros tentam ajudá-lo, mas cada tentativa de tocar ou segurar Júlio é frustrada por forças invisíveis. O grupo percebe que está diante de algo que não pertence ao mundo dos vivos, uma energia que desperta apenas em noites como esta, quando o véu entre os mundos se torna mais tênue. Quando finalmente o amanhecer surge, os jovens conseguem sair da floresta, mas carregam marcas inexplicáveis nos braços e roupas rasgadas de forma estranha. Alguns objetos que levaram com eles desaparecem misteriosamente, e fotografias tiradas mostram rostos e figuras que não estavam presentes. Moradores próximos relatam ouvir passos e risadas durante a madrugada, vindas da estrada de ferro, mesmo sem ninguém por perto. A sensação geral é a de que o Dia dos Finados não apenas desperta memórias, mas também presenças que nunca deveriam ser perturbadas. Cada testemunha sente que algo segue até hoje, e que aquelas sombras da ferrovia permanecem entre os vivos, esperando que alguém volte a cruzar o caminho deles. A quarta história começa em uma pequena cidade histórica, onde ruas estreitas e becos antigos guardam segredos esquecidos. Um jovem chamado Henrique decide visitar um casarão abandonado, conhecido por relatos de aparições no Dia dos Finados. Ao entrar, a porta rende e um cheiro de mofo e terra molhada invade o ar. Cada passo ecoa pelas paredes quebradas. Ele sente uma brisa fria passar por seu rosto, mesmo sem janelas abertas, e vê sombras se movendo pelos cantos do salão. Um quadro antigo no corredor parece observá-lo, e os olhos pintados do retrato piscam levemente. O silêncio é interrompido apenas por um sussurro distante, "Vá embora", que parece vir de dentro das paredes. Enquanto explora o casarão, Henrique encontra objetos fora de lugar, talheres no chão, cadeiras viradas, uma mesa posta como se alguém tivesse acabado de sair. Ao tentar fotografar o local,
percebe que nas fotos surgem figuras encapuzadas que não estavam presentes. Um relógio antigo dispara e para repetidamente a 0 hora, e o som de passos acima de seu andar ecoa sem origem. Henrique sente mãos geladas roçar seu ombro, mas ao se virar, não há ninguém. O medo cresce, e cada porta que ele abre revela corredores que se prolongam infinitamente, como se o casarão estivesse vivo, mudando sua arquitetura para mantê-lo dentro. Em outro ponto da cidade, moradores relatam ver luzes estranhas no casarão durante a noite, como velas acesas que se movem sozinhas pelas janelas quebradas. Um senhor idoso afirma que, décadas atrás, o casarão foi palco de rituais e desaparecimentos misteriosos, e que no dia dos finados, a energia daqueles acontecimentos parece despertar. Pessoas que tentam se aproximar do local relatam arrepios constantes, vozes chamando seus nomes e portas que batem sozinhas. Alguns dizem que o casarão não permite que ninguém saia facilmente, e que quem entra vê o tempo se distorcer, como se minutos virassem horas, e horas, segundos. De volta a Henrique, ele encontra um diário antigo jogado em um canto empoeirado. Ao abrir, percebe que as páginas registram acontecimentos atuais, descrevendo cada passo que ele deu desde a entrada no casarão. O diário parece se atualizar sozinho. Enquanto lê, sente uma presença atrás de si, fria e pesada, como se alguém respirasse próximo. Ao virar-se, uma figura encapuzada o encara, imóvel, com mãos estendidas. O ar se torna denso, quase impossível de respirar, e o sussurro "você não deveria estar aqui" ecoa pelo local. Henrique tenta correr, mas cada corredor leva de volta ao mesmo ponto, como se estivesse preso em um labirinto infinito. O terror aumenta quando Henrique encontra um espelho antigo no corredor. Ao se aproximar, sua própria imagem não reflete seus movimentos, mas os de uma pessoa que parece lutar contra algo invisível. A figura no espelho tenta gritar, mas não há som. Ele sente mãos agarrando seus tornozelos, puxando-o para dentro do chão. Conseguindo se soltar, corre até a porta principal, que antes estava trancada, e agora se abre lentamente, revelando a rua silenciosa da cidade. Henrique sente que algo o acompanha, e ao olhar para trás, o casarão parece pulsar, como se respirasse. A sensação de que não escapou totalmente permanece. A história termina com relatos de moradores sobre o casarão, luzes que acendem e apagam, gritos abafados que ninguém consegue localizar, sombras que aparecem e desaparecem rapidamente. Aqueles que entraram afirmam que sentiram presenças invisíveis segui-los por dias após a visita. Objetos somem misteriosamente, e vozes continuam chamando nomes conhecidos de quem se atreveu a explorar o lugar. O Dia dos Finados, neste local, é mais do que lembrança dos mortos. É uma abertura para o inexplicável, uma lembrança de que o passado permanece vivo e que certos lugares guardam presenças que jamais deveriam ser perturbadas. O sol já havia se posto quando Eduardo estacionou o carro em frente ao cemitério do Carmo. Era o Dia dos Finados, e ele tinha prometido à mãe visitar o túmulo da avó, mas o trabalho atrasou, e agora o portão principal estava prestes a ser fechado. Mesmo assim, o vigia o deixou entrar, avisando: "Não demore. Depois das 8, ninguém mais fica aqui." Eduardo acenou, sem dar importância. Caminhou entre as lápides enquanto o vento frio cortava o ar, trazendo consigo um leve perfume de flores murchas. O cemitério estava quase vazio, mas ele jurava ouvir passos acompanhando os dele. Quando finalmente chegou ao túmulo da avó, acendeu uma vela e murmurou uma oração. Foi então que sentiu algo diferente, como se alguém respirasse rente à sua nuca. Ao virar, só havia silêncio. O vento soprou mais forte e a chama da vela tremulou. Eduardo olhou para as sombras projetadas no chão e percebeu uma delas se movendo de forma independente. Uma figura parecia se erguer atrás de uma lápide próxima, alta e magra, coberta por um véu escuro. A princípio pensou ser outra pessoa visitando o local, mas os movimentos eram lentos, anormais, como se o corpo não obedecesse à gravidade. Ele recuou um passo, e a figura parou. O coração começou a acelerar. Tentou se convencer de que era apenas o vento, mas a cada vez que desviava o olhar, a sombra se aproximava mais. Ao piscar, ela já estava a poucos metros. Os olhos, ou o que pareciam ser olhos, brilhavam em vermelho profundo. Eduardo tentou correr, mas o caminho de volta parecia diferente, as vielas entre túmulos se multiplicando, mudando de posição como um labirinto vivo. Desesperado,
Ele ligou a lanterna do celular, mas a luz piscava sem parar, como se algo drenasse a energia. Em meio à escuridão, ouviu uma voz rouca e distante dizer: "Você veio me visitar, demorou tanto." Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Reconhecia aquela voz. Era idêntica à da avó, falecida há quase 5 anos. Ele tentou responder, mas o som não saía. As luzes dos postes se apagaram uma a uma, deixando apenas a claridade fraca da lua. Entre os túmulos, vultos começaram a se formar, figuras curvadas, de pele cinzenta, olhando em sua direção. Ele percebeu que todos usavam roupas antigas, e alguns tinham o rosto parcialmente desfigurado. O chão começou a tremer levemente, e o ar ficou pesado, como se o próprio cemitério respirasse. Eduardo correu sem direção, tropeçando em cruzes e caindo sobre o chão úmido. As vozes aumentavam, chamando seu nome, repetindo frases que ele ouvia da avó quando criança. Cada som vinha de um ponto diferente, e a sensação era de que as vozes estavam dentro de sua cabeça. De repente, o som de sino ecoou um som metálico e irregular e a figura de véu reapareceu à sua frente. A cada passo dela, a temperatura caía, o ar se tornava irrespirável. Eduardo tentou gritar, mas não conseguia. Quando ela estendeu a mão, ele viu algo preso aos dedos, um colar dourado idêntico ao que havia colocado no túmulo da avó anos antes. "Você trouxe de volta o que era meu", disse a voz, agora mais próxima, e o chão pareceu ceder sob seus pés. Eduardo caiu em um breu total. Quando abriu os olhos, estava dentro de uma cripta subterrânea. As paredes eram cobertas de símbolos riscados e fotos antigas penduradas com pregos enferrujados. Ao redor, dezenas de velas acesas iluminavam rostos deformados como se os mortos estivessem observando. No centro, um caixão semiaberto. Dentro dele, o corpo da avó, com os olhos abertos e um sorriso congelado. A figura de véu negro estava atrás dele, e agora sua voz parecia vir de todos os lados. "Você não devia ter voltado", sussurrou. Eduardo tentou correr, mas a cripta se fechou. As velas começaram a apagar uma a uma, e o som de unhas arranhando as paredes ecoou. A última coisa que ele viu foi o colar no chão, queimando como se estivesse em chamas invisíveis. No dia seguinte, o vigia do cemitério encontrou o carro de Eduardo com a porta aberta e o motor ligado, mas não havia sinal dele. Apenas uma vela derretida sobre o túmulo da avó e um colar dourado queimado no centro da sepultura. A polícia procurou por dias, sem resultado. Algumas semanas depois, visitantes relataram ver um homem caminhando entre as lápides durante a madrugada, segurando uma vela azul e chamando por alguém chamado vó. As câmeras de segurança mostram apenas um vulto branco, andando em círculos e desaparecendo entre as tumbas. Dizem que, desde então, quem entra no cemitério do Carmo após o pôr do sol sente um frio intenso e ouve o som distante de sinos, seguido de uma voz sussurrando: "Você também veio me visitar." Naquela noite de finados, a chuva caía fina, mas constante, como se o próprio céu lamentasse pelos mortos. A estrada de barro que levava até o cemitério antigo de São Bartolomeu estava quase intransitável, e mesmo assim, um homem caminhava por ela com um buquê de flores nas mãos. Seu nome era Otávio, um jardineiro solitário que todos os anos visitava o túmulo da esposa, falecida há quase 20 anos. Mas naquela noite algo estava diferente. O vento parecia sussurrar palavras, e cada relâmpago revelava silhuetas distantes entre os túmulos. Otávio sentia como se estivesse sendo observado, e por mais que tentasse ignorar, a sensação de que não estava sozinho crescia a cada passo. Quando chegou ao portão enferrujado do cemitério, ele percebeu que estava aberto algo que nunca acontecia, pois o zelador o trancava religiosamente todas as noites. Mesmo assim, Otávio empurrou o portão e entrou, ouvindo o rangido ecoar como um gemido. Ao caminhar até o túmulo da esposa, notou que várias sepulturas estavam cobertas por flores frescas, algo impossível, já que chovia o dia inteiro e ninguém havia passado por ali. Ele olhou ao redor, confuso, e então percebeu pegadas úmidas no chão, indo e voltando entre as covas. Pegadas descalças. Seu coração começou a acelerar. As flores em sua mão escorregaram, caindo sobre a terra encharcada, e no mesmo instante um trovão estourou, fazendo com que ele se virasse de susto. Atrás dele, uma mulher parada sob a chuva o observava. Tinha o rosto pálido,
os cabelos colados na pele e os olhos fundos, como se jamais piscassem. Otávio deu um passo para trás, gaguejando: "Helena?" A mulher sorriu, um sorriso lento e estranho. "Você veio. Demorou, mas veio." A voz dela soava distante, abafada pela chuva, e cada palavra parecia pesar no ar. Otávio sentiu o chão se mover sob os pés, como se a terra estivesse viva. As lápides próximas começaram a render, e um som seco de algo se partindo ecoou do túmulo mais próximo. Ele quis correr, mas o corpo não respondia. A mulher deu mais um passo à frente, e seu vestido branco, agora encharcado, revelou manchas escuras que escorriam do tecido, misturando-se à lama. "Você prometeu que ficaria comigo para sempre", ela sussurrou, estendendo a mão. Ele chorava, tremendo, incapaz de se mover. Eu enterrei você", gritou desesperado. "E eu esperei", respondeu ela. De repente, uma mão saiu da terra ao lado do túmulo, depois outra, e mais outra, dezenas delas, se erguendo do chão molhado. O cemitério inteiro parecia despertar. Otávio tentou correr, mas as mãos o agarraram pelos tornozelos, puxando-o com força. Ele caiu, debatendo-se, enquanto vozes começaram a sussurrar seu nome, vindas de todos os lados. "Fica conosco, Otávio", diziam. A mulher se ajoelhou ao lado dele, com o rosto agora deformado, os olhos vazios, e encostou os dedos frios em seus lábios. "Não chore. Já é tarde para ir embora." Em desespero, ele conseguiu se soltar e correu em direção ao portão, mas o caminho estava completamente tomado por sombras humanas, imóveis, observando-o. Eram pessoas ou algo parecido com isso cobertas de terra, todas com expressões de profunda tristeza. Uma delas sussurrou: "Hoje é o dia em que os esquecidos voltam para casa." Quando o dia amanheceu, o cemitério estava silencioso. O zelador encontrou o portão aberto e o chão coberto de marcas de pegadas. No túmulo de Helena, havia flores novas, um buquê de crisântemos brancos, e uma aliança suja de lama repousando sobre a lápide. Nenhum sinal de Otávio foi encontrado, mas moradores juraram ter visto, à meia-noite seguinte, um homem caminhando pela estrada com flores nas mãos e o olhar perdido, como se buscasse algo que já não pertencia a este mundo. Desde então, todo 2 de novembro, alguém deixa flores frescas em todos os túmulos do cemitério de São Bartolomeu, mesmo sob chuva forte, mesmo quando ninguém mais tem coragem de se aproximar. Dizem que se você for até lá nesse dia e olhar com atenção entre as covas, verá uma figura solitária caminhando lentamente, murmurando o nome de uma mulher. E se ele cruzar o olhar com o seu, algo em você vai mudar para sempre. Porque, naquele instante, ele vai reconhecer sua alma e então vai segui-lo até o fim dos seus dias. Os moradores evitam sair à noite, trancam os portões e apagam as luzes. E se o vento bater na janela trazendo cheiro de terra molhada e crisântemos, é melhor não olhar para fora. Pode ser apenas o vento. Ou pode ser Otávio, voltando para cumprir uma promessa que nunca terminou. Era a madrugada do dia de finados quando Lara decidiu visitar o cemitério onde sua mãe estava enterrada. Não era comum alguém aparecer por lá àquela hora, mas ela tinha trabalhado o dia inteiro e não queria deixar de cumprir a promessa de levar flores. O ar estava pesado, o nevoeiro cobria o chão como um manto espesso, e o som distante de um sino quebrado ecoava pelo vale. Ao entrar pelo portão de ferro, um arrepio percorreu seu corpo. O ar estava gélido, diferente, quase vivo. As árvores ao redor balançavam lentamente, mesmo sem vento, e a lanterna que ela carregava começou a piscar. A cada passo, o som dos seus sapatos no cascalho parecia ecoar alto demais, como se algo ali amplificasse o ruído. Ela sentia que não estava sozinha. Chegando ao túmulo da mãe, Lara se ajoelhou e começou a limpar as folhas molhadas que cobriam a lápide. Foi quando ouviu passos atrás dela. Rápidos, leves, mas nítidos. Virou-se imediatamente, iluminando com a lanterna nada. Apenas neblina e o reflexo da luz sobre o mármore. Voltou-se novamente ao túmulo, tentando se acalmar, mas o som recomeçou, agora mais próximo, como se alguém estivesse circulando ao redor dela. "Tem alguém aí?" perguntou, a voz trêmula. O silêncio respondeu. E então, de repente, algo caiu sobre a sepultura ao lado, um crucifixo de ferro que parecia ter sido arrancado do chão. Lara recuou,
tropeçando, o coração disparado. No reflexo da lanterna, viu algo se mover entre as sombras. Uma figura magra, de roupa escura, curvada, observando-a de longe. Ela começou a andar rápido em direção à saída, mas a névoa parecia se fechar em volta, obscurecendo o caminho. A luz da lanterna oscilava cada vez mais até apagar por completo. Quando tentou ligá-la novamente, ouviu uma respiração atrás de si. Longa, lenta, quente o suficiente para embaçar o ar frio. "Mãe?" sussurrou. Nenhuma resposta. Apenas o som de algo arrastando o pé pelo chão, um movimento arrítmico, como se alguém mancasse. Lara correu, guiada apenas pela lembrança do portão, mas quanto mais corria, mais os túmulos se repetiam, os nomes nas lápides pareciam os mesmos, os rostos nas fotos desbotadas idênticos, era como se estivesse presa em um labirinto de mortos. Ela tropeçou, caindo de joelhos, e ao levantar os olhos viu uma sepultura com seu próprio nome. Lara Monteiro, de 1996 a 2024. A foto gravada na pedra mostrava seu rosto pálido, idêntico ao reflexo que ela via nos espelhos. Um grito preso em sua garganta não saiu. Tentou recuar, mas o chão parecia macio, afundando sob os pés como lama. Da terra, mãos começaram a surgir, agarrando suas pernas, o pulso, a cintura. Mãos humanas frias, molhadas e cobertas de terra. Lara lutava para se soltar enquanto uma voz sussurrava ao seu ouvido: "Você demorou para voltar, filha." A voz era inconfundível, a da sua mãe. Lara gritou, puxando-se com toda a força para fora daquelas mãos, até conseguir se libertar e correr. Não olhou para trás, apenas seguiu, tropeçando, arranhando-se, até ver uma luz distante o portão. Correu em direção a ele, mas quando atravessou, algo pareceu mudar. O vento parou, o silêncio caiu sobre o lugar, e ao olhar para trás, o cemitério havia desaparecido. No lugar, apenas uma estrada vazia e um terreno coberto de mato. O relógio em seu pulso marcava 3 da tarde, o sol brilhava forte, e carros passavam normalmente. Desnorteada, ela caiu de joelhos, sem entender o que tinha acontecido. Algumas horas depois, curiosos se reuniram em frente ao portão do cemitério. Diziam que uma mulher tinha sido vista lá dentro à meia-noite, caminhando entre os túmulos e deixando flores frescas em cada um, murmurando palavras para os mortos. Ninguém soube dizer quem era. O zelador jurou que o cemitério estava trancado desde o dia anterior. Mas, quando abriu o portão, encontrou uma única flor sobre uma lápide com um bilhete escrito à mão: "Voltei para casa, mãe." Desde então, toda madrugada de finados, uma mulher de branco é vista caminhando pela neblina, deixando flores e desaparecendo antes do amanhecer. E quem cruza seu caminho, jura ouvir uma voz chamando baixinho: "Lara." Na noite do dia de finados, um grupo de jovens decidiu visitar um cemitério abandonado na periferia da cidade. Era uma tradição idiota que repetiam todo ano: filmar a visita, postar nas redes e competir para ver quem aguentava ficar mais tempo lá dentro. O lugar, conhecido como Cemitério da Colina, tinha sido fechado há mais de 40 anos, depois que um deslizamento destruiu parte dos túmulos. Desde então, ninguém cuidava mais. As lápides estavam quebradas, as cruzes tortas, e o mato cobria boa parte dos caminhos. Quando eles chegaram, a lua mal aparecia entre as nuvens, e o ar estava denso, frio. Rafa, o mais corajoso do grupo, pegou o celular e começou a filmar, rindo: "Dia dos Mortos, meus amigos, será que hoje alguém volta para nos dar um susto?" No vídeo, as risadas ecoavam entre os túmulos, misturadas ao som do vento. Eles caminharam por uma trilha estreita, iluminados apenas pela lanterna do celular. Em certo ponto, passaram por um portão de ferro retorcido, com um aviso antigo e enferrujado: "Proibida a entrada após o pôr do sol, área condenada." Claro que isso só os incentivou mais. Entraram e seguiram até uma construção em ruínas que parecia uma pequena capela. As portas estavam trancadas, mas havia um buraco no teto. Rafa apontou a câmera para cima e disse: "Aposto que ninguém tem coragem de subir e entrar por ali." E, como todo desafio idiota, um deles aceitou. Bruno escalou os destroços e desapareceu lá dentro. Silêncio. Por alguns segundos, só se ouviu o som do vento e o farfalhar das folhas. "E aí, Bruno?" gritou Rafa.
Nenhuma resposta. A lanterna tremia nas mãos dele quando um som metálico ecoou lá dentro, como se algo tivesse caído. Para de brincadeira, cara, disse um dos amigos, nervoso. Foi então que um som grave começou, parecia um canto, uma espécie de murmúrio em latim vindo de dentro da capela. As luzes dos celulares piscavam descontroladas, até apagarem de uma vez. E, no escuro, todos ouviram o som mais perturbador da noite, uma risada infantil, vindo de todos os lados. Os garotos saíram correndo em desespero, tropeçando entre os túmulos. Rafa, ofegante, olhou para trás e viu a porta da capela aberta lá dentro. Uma luz azulada tremulava, revelando várias figuras de crianças ajoelhadas, com o rosto coberto por véus escuros. Elas murmuravam em uníssono, e no centro, Bruno estava de joelhos, com a cabeça baixa, repetindo as mesmas palavras. Rafa tentou chamá-lo, mas o amigo virou o rosto lentamente. Seus olhos estavam completamente brancos. Vocês não deviam estar aqui, disse, com uma voz rouca e profunda. Um segundo depois, a luz apagou, e tudo ficou em silêncio. A polícia encontrou o grupo no dia seguinte, espalhado pelo matagal ao redor do cemitério. Todos estavam em estado de choque, incapazes de falar. Menos Rafa, que desapareceu. Dias depois, um morador da região jurou tê-lo visto perto da capela, caminhando entre os túmulos, com o celular na mão, filmando algo no escuro. O vídeo foi encontrado alguns meses depois, postado misteriosamente em uma conta anônima. Mostrava apenas Rafa respirando com dificuldade, filmando o próprio rosto, com olhos arregalados e sujos de terra. Atrás dele, podia-se ver, por alguns segundos, dezenas de figuras pequenas observando em silêncio. Crianças. E então, o vídeo cortava para a estática. Hoje, ninguém mais entra no cemitério da colina. Mas, todo 2 de novembro, há quem diga que ainda se ouvem vozes infantis vindas do morro, como se cantassem uma música antiga. E se alguém for curioso bastante para se aproximar, verá uma luz fraca piscando entre as ruínas da capela. Uma luz azul, tremendo no escuro, e o som de uma câmera gravando. E se o vídeo chegar até você, cuidado, dizem que quem assiste até o fim, ouve ao fundo uma voz sussurrando o próprio nome. Depois disso, o celular liga sozinho, abre a câmera e grava sozinho, mesmo que você jure não ter apertado nada. Henrique era um jovem fotógrafo que se mudou para uma casa antiga no interior para buscar paz e inspiração. O imóvel, alugado por um preço absurdamente baixo, tinha janelas altas, madeira escura e um sótão trancado com um cadeado enferrujado. O proprietário apenas disse: "Não precisa subir lá." O último inquilino não dormia mais depois que abriu. Henrique riu, achando que era apenas superstição. As primeiras noites foram tranquilas, mas havia algo estranho na casa. O silêncio parecia vivo. Quando deitava, jurava ouvir passos lentos no forro, como se alguém rastejasse sobre o teto. Na terceira noite, acordou sem conseguir se mover. O corpo estava travado e o ar, pesado. No teto, viu algo que parecia um rosto humano, preso entre as tábuas. Os olhos o observavam, e os lábios se mexiam em silêncio. Na manhã seguinte, tentou esquecer o ocorrido, mas o som no teto se repetia. Era como se unhas arranhassem a madeira de dentro para fora. Decidiu investigar e subiu até o sótão, quebrando o cadeado. A porta rangeu, revelando um espaço coberto de poeira e cheiro de animal morto. No centro, uma cama antiga, e sobre ela, um colchão rasgado com marcas fundas de dedos. Em uma das paredes, encontrou fotos antigas, várias pessoas dormindo, sempre com o mesmo rosto deitado ao lado delas. Um rosto deformado, com olhos abertos e expressão de agonia. Ao examinar melhor, percebeu que aquele rosto não era desenhado, era real. A foto parecia tridimensional, como se a pele tivesse sido colada ali. Naquela noite, o sono veio pesado. Henrique acordou às 3h14, paralisado. O quarto estava completamente escuro, mas ele sentia algo se movendo próximo ao teto. O som das tábuas estalando foi seguido por uma respiração ofegante. Lentamente, ele viu o mesmo rosto da noite anterior se projetar na madeira acima dele. Os olhos abriram, e os lábios murmuraram, agora com som: "Devolve o meu lugar." Henrique tentou gritar,
mas o som saiu abafado, como se sua voz estivesse sendo sugada. Sentiu um peso sobre o peito e uma sensação gelada percorrendo o corpo. O rosto no teto começou a se alongar, descendo em direção a ele, como se a madeira se esticasse junto. Quando conseguiu se mover, o rosto havia sumido, mas uma mancha escura se formava no teto, pulsando como se respirasse. Tentando provar que não estava enlouquecendo, Henrique posicionou sua câmera para gravar o teto enquanto dormia. Na manhã seguinte, revisou o vídeo e o sangue gelou. Às 3h14, uma sombra se formou, tomando forma humana. Uma espécie de rosto surgiu e olhou diretamente para a lente, sorrindo. O mais perturbador foi o final da gravação. A sombra desceu até a cama, e o rosto se aproximou da câmera, revelando olhos que pareciam os dele. Logo depois, a tela ficou preta e um som metálico ecoou. Quando levantou os olhos da tela, a câmera estava virada para ele, apontando sozinha, com o obturador piscando. As noites seguintes foram tortura. Toda vez que fechava os olhos, sentia o peso de algo sobre o peito. Começou a acordar com hematomas e marcas de mãos no corpo. Certa noite, durante mais uma paralisia, a voz voltou agora próxima, quase dentro da cabeça. Acorda, você dorme no meu corpo. A sombra no teto começou a descer, contorcendo-se até formar algo semelhante a um corpo humano, mas invertido, como se os ossos estivessem do lado errado. Henrique sentiu os dedos frios da criatura tocarem seu rosto, e uma dor lancinante atravessou sua cabeça. Quando o sol nasceu, havia sangue escorrendo de seu nariz e uma expressão de puro pavor em seus olhos refletidos no espelho. Desesperado, Henrique procurou o proprietário. O homem ficou pálido ao ouvi-lo descrever o rosto. Essa casa já teve um fotógrafo antes. Ele fazia retratos enquanto as pessoas dormiam. Um dia, sumiu. Encontraram só o corpo deitado no sótão, com o rosto arrancado. Henrique voltou para casa decidido a ir embora, mas ao entrar no quarto, viu o rosto novamente no teto, agora nítido, com seus próprios traços. Não tem mais volta, murmurou a voz. A madeira cedeu, e algo caiu do teto, uma pele humana seca, colada, como um molde. Era o rosto dele. Dias depois, a polícia entrou na casa após reclamações dos vizinhos. Encontraram o tripé com a câmera ainda ligada, gravando o quarto vazio. No vídeo, Henrique aparece dormindo, imóvel, enquanto o rosto desce lentamente do teto e se encaixa sobre o dele. O corpo se levanta, sorri para a câmera e sussurra: "Agora sou eu quem tira as fotos." Quando o vídeo termina, é possível ver o reflexo de um novo rosto surgindo na madeira do teto. A casa foi lacrada, mas moradores locais juram que, ao passar em frente, podem ver flashes vindos da janela do quarto e por um instante, o rosto de alguém preso na escuridão, observando, esperando por quem ousar dormir ali. Na noite fria de finados, o velho asilo São Clemente estava quase em silêncio. Os corredores eram longos e úmidos, e apenas o som de passos lentos e gemidos ocasionais quebravam a monotonia. A enfermeira Lúcia fazia o último turno, caminhando entre os quartos para verificar os pacientes. Era um lugar esquecido, quase ninguém visitava os idosos ali. A maioria havia sido abandonada pelas famílias, e muitos sequer lembravam seus próprios nomes. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O gerador de energia falhava de tempos em tempos, as lâmpadas piscavam e a temperatura caiu de repente. Lúcia sentiu o ar mudar, pesado, denso, e um arrepio subiu-lhe pela espinha. Na ala dos fundos, onde ficavam os internos mais frágeis, ela ouviu alguém chorando. O som vinha do quarto 23, que estava vazio desde a morte do Sr. Álvaro, um ex-padre internado ali por demência. Quando ela abriu a porta, o quarto estava escuro, exceto por uma vela acesa sobre a mesa. Ao lado, uma cadeira virada e a Bíblia aberta. O choro cessou no mesmo instante em que ela entrou. "Tem alguém aí?" perguntou, sentindo o coração acelerar. Nenhuma resposta. Apenas o som da vela queimando. Ao se aproximar, notou que a Bíblia estava aberta na página do Salmo 23, mas as palavras estavam riscadas com algo vermelho, como se alguém tivesse passado o dedo sujo de sangue sobre o papel. De repente, ouviu uma voz rouca sussurrar atrás dela. Ele voltou. Lúcia se virou, mas o corredor estava vazio. A luz piscou mais uma vez e apagou.
Tentou acender o isqueiro, mas antes que conseguisse, viu algo se mover no reflexo da janela, uma sombra alta, imóvel, observando-a de longe. Quando a luz voltou, a vela havia se apagado e a cadeira estava novamente em pé. O frio era insuportável. Ela correu para a sala dos seguranças, mas encontrou apenas o monitor de vigilância ligado, exibindo imagens das câmeras. Uma delas mostrava o corredor dos quartos. E ali, parado diante da porta 23, estava o Sr. Álvaro. O problema era que ele tinha sido enterrado há 2 dias. O vídeo mostrava o velho parado, com o crucifixo nas mãos, os olhos fechados. Lúcia arregalou os olhos e foi até o corredor para verificar. O local estava vazio, mas o cheiro de incenso e vela queimada era forte. E então, algo começou a bater na parede 1, 2, 3 vezes, em intervalos lentos. Quando ela se aproximou, o som parou. Mas atrás dela, o crucifixo do corredor caiu, se partindo em 2. Do quarto 23, uma luz fraca começou a se acender e apagar, como se alguém estivesse chamando. Contra a vontade, ela entrou. A cama estava coberta de lençóis limpos, mas o travesseiro estava afundado, como se alguém tivesse acabado de se deitar. Padre Álvaro, chamou com voz trêmula. O lençol começou a se mover. Lentamente, como se algo rastejasse por baixo. Lúcia recuou, mas uma mão pálida saiu debaixo da coberta, segurando o crucifixo quebrado. O rosto do velho apareceu, com olhos completamente pretos, e ele sussurrou: "A confissão não acabou, filha." A lâmpada estourou, mergulhando tudo na escuridão. O som de várias vozes começou a ecoar pelo asilo, choros, preces e risadas distorcidas. Portas batiam, maçãs se moviam sozinhas, e Lúcia correu em pânico, tropeçando nos corredores enquanto os gritos aumentavam. Quando chegou à saída, encontrou o portão trancado por dentro, como se alguém tivesse passado correntes. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram o asilo destruído, com crucifixos invertidos e paredes cobertas de símbolos feitos com sangue. Lúcia estava ajoelhada no corredor, segurando uma vela acesa e murmurando salmos em voz baixa. Quando tentaram falar com ela, ela só repetia uma frase: "Ele voltou para buscar as almas que esqueceu." Desde então, o quarto 23 permanece fechado. Nenhum funcionário tem coragem de entrar. Às vezes, durante as madrugadas de finados, o monitor da segurança mostra uma figura sentada na cama, rezando. E quando a câmera tenta focar, o vídeo corta. Apenas o som de uma voz idosa é ouvido dizendo: "A confissão ainda não terminou." Era madrugada do dia de finados quando o rádio da viatura 42 começou a chiar. O policial Eduardo e sua parceira, Patrícia, estavam em uma ronda de rotina nas estradas do interior, quando receberam um chamado estranho: movimentação suspeita próximo ao antigo cemitério de Santa Helena. A voz do atendente soava tensa, com ruídos e interferências incomuns. Eduardo franziu a testa. Nessa hora, no cemitério, só pode ser trote. Patrícia riu, mas o riso logo morreu quando o rádio voltou a chiar, e uma voz diferente, rouca, fraca, sussurrou: "Venham, rápido." O som parecia vir de muito perto, como se alguém estivesse dentro da viatura. Os dois se entreolharam, e Eduardo acelerou. A estrada era estreita, cercada por árvores altas. A lua mal iluminava o caminho, e o cemitério ficava no alto de uma colina, isolado e esquecido há anos. Ao chegar, perceberam que o portão estava aberto, e o cadeado, partido. Eduardo apontou a lanterna e viu marcas de pegadas na lama, muitas delas descalças. "Deve ser gente fazendo alguma brincadeira idiota de finados", disse, tentando disfarçar o desconforto. Patrícia assentiu e sacou a arma. Os dois avançaram pelos túmulos cobertos de névoa. A lanterna tremia em suas mãos. O som dos grilos desapareceu de repente, e o silêncio se tornou absoluto. Um silêncio que pesava nos ouvidos. De repente, algo brilhou à frente. Uma luz fraca, amarelada, vinha do interior da capela. Eles se aproximaram e viram dezenas de velas acesas, dispostas em círculo, e no centro um rádio portátil, idêntico ao da viatura, emitindo chiados intermitentes. Patrícia deu um passo à frente e desligou o aparelho.
No mesmo instante, as velas se apagaram sozinhas, e o rádio voltou a funcionar agora transmitindo uma voz feminina. Patrícia, ele está atrás de você. Eduardo girou a lanterna, e algo passou rapidamente por trás deles, arranhando o chão de pedra. Quem tá aí? Gritou ele, a mão firme na arma. Nenhuma resposta. Apenas o som distante de passos, indo e vindo entre as lápides. Patrícia se virou para o parceiro, mas ele havia sumido. Restava apenas a lanterna caída no chão, piscando. O rádio no centro do círculo chiou novamente, e uma voz familiar ecoou: Patrícia, me ajuda. Era Eduardo. Ela olhou em volta, chamando por ele, mas o som parecia vir de dentro da terra. Com o coração disparado, ajoelhou-se e apontou a lanterna para uma cova aberta. O nome na lápide fez seu sangue gelar: Eduardo Nunes, de 1987 a 2024. A terra ao redor estava revirada, e, de repente, algo moveu-se lá dentro. Mãos pálidas surgiram da escuridão, agarrando o braço dela. Patrícia gritou, tentando se soltar, mas as mãos eram frias e fortes demais. O rosto de Eduardo emergiu da terra, coberto de lama, com os olhos abertos e a boca contorcida em um pedido de ajuda. Ela recuou, tropeçando, e correu para fora da capela. A chuva começou a cair, pesada, enquanto trovões iluminavam as cruzes tortas. No portão, algo bloqueava a saída, uma figura alta, envolta em sombras, com o rosto coberto por um véu escuro. A voz que saiu debaixo do tecido não era humana. Hoje, eles voltam para levar quem o chamou. Patrícia tentou disparar, mas a arma falhou. O som do rádio voltou a ecoar da viatura, lá fora, com interferências e vozes misturadas, dezenas delas, chorando, rindo, sussurrando o nome dela. Quando finalmente conseguiu correr até o carro, viu que o banco do passageiro estava ocupado. Eduardo estava ali, pálido, imóvel, com os olhos fixos no horizonte. Dias depois, a viatura 42 foi encontrada abandonada na estrada. O rádio ainda chiava, repetindo a mesma transmissão: venham, rápido. O cemitério estava novamente trancado, mas os investigadores encontraram marcas de pegadas indo em direção à colina e nenhuma voltando. Na parede da capela, escrito com o que parecia ser sangue seco, havia uma frase: chamados respondem, mesmo do outro lado. Desde então, policiais da região evitam fazer ronda naquele trecho durante a noite. E quem passa pela estrada de Santa Helena no dia de finados jura ouvir, no meio do chiado do rádio, uma voz sussurrando o nome de alguém, sempre o nome de quem está ouvindo. Na madrugada silenciosa do dia de finados, uma neblina densa cobria a pequena cidade de Ouro Branco. A atmosfera parecia mais pesada do que em qualquer outro ano. Entre as lápides do antigo cemitério municipal, um grupo de jovens se reuniu para gravar um vídeo que iriam registrar algo sobrenatural e postar nas redes. Eram 4. Nina, Gustavo, Rafa e Carol. Armados com lanternas e celulares, entraram no cemitério rindos, zombando das histórias que os mais velhos contavam sobre as almas que não encontraram descanso. O vento gelado cortava o ar e, por algum motivo, o portão de ferro fechou sozinho atrás deles. Gustavo soltou uma gargalhada nervosa, mas quando Nina tentou empurrar o portão para abrir, ele parecia trancado, por dentro. A brincadeira começou a perder a graça quando as lanternas começaram a falhar. De repente, uma delas se apagou por completo. Rafa, que gravava tudo, apontou a câmera para uma sepultura com flores recentes. "Olha isso!" sussurrou. Havia uma foto antiga, de uma menina com pouco mais de 10 anos. O estranho era que, ao aproximar a câmera, o rosto dela parecia diferente a cada vez, ora sorria, ora chorava. Nina recuou assustada, e o grupo ouviu o som de passos arrastados vindo de trás das árvores. Gustavo iluminou com a lanterna e viu uma sombra curvada, caminhando lentamente. "Quem tá aí?" gritou. Nenhuma resposta. Apenas o som da terra sendo arrastada, como se alguém estivesse cavando. Carol, em pânico, quis sair imediatamente. Tentaram pular o muro, mas cada vez que corriam até o portão, voltavam ao mesmo ponto do cemitério diante da lápide da menina. O ambiente parecia se repetir, como se estivessem presos em um círculo. Nina começou a chorar, dizendo que sentia algo puxando seu tornozelo.
Quando olhou para baixo, a terra se mexia sozinha, formando rachaduras que se abriam sob seus pés. Rafa apontou a câmera e gravou tudo, tremendo. Das fendas brotava um líquido escuro, denso, com cheiro de ferrugem. Gustavo tentou ajudá-la, mas uma força invisível o lançou contra uma cruz de pedra. Seu grito ecoou, misturado ao som metálico do impacto. A câmera caiu, captando apenas fragmentos. Carol correndo, Nina desaparecendo no chão, e o som de sussurros chamando os nomes deles como se os mortos os reconhecessem. Horas depois, apenas a câmera foi encontrada, entregue à polícia por um senhor que cuidava do cemitério. O vídeo mostrava algo impossível. Em determinado momento, as imagens ficaram tremidas e as sombras dos jovens se distorciam, ganhando formas esqueléticas. Em um frame, a garotinha da foto aparecia atrás deles, sorrindo, com olhos completamente negros. O vídeo terminou com Gustavo, ainda vivo, falando baixo: "Ela quer que fiquemos aqui, ela não tem ninguém para brincar." Dias depois, o cemitério foi interditado. Os corpos nunca foram encontrados, apenas as covas abertas e o portão enferrujado, ainda trancado. O zelador, ao ser entrevistado, afirmou que todos os anos no dia de finados, flores novas apareciam sobre a sepultura da menina mesmo que ninguém da cidade soubesse quem as colocava. À noite, ele jurava ouvir vozes rindo entre os túmulos e passos leves, como de crianças correndo. Quando a polícia tentou investigar, as câmeras de segurança instaladas no local mostravam apenas neblina e vultos se movendo rápido demais para serem humanos. Alguns meses depois, um novo vídeo começou a circular nas redes. Mostrava 4 jovens caminhando em um cemitério, rindo e fazendo piadas. Pareciam idênticos a Nina, Gustavo, Rafa e Carol, mas o vídeo era recente, datado de 1º de novembro do ano seguinte. A última imagem mostra os 4 olhando direto para a câmera, com rostos pálidos e olhos vazios. No canto da tela, uma legenda apareceu sozinha: "Não filmem os mortos. Eles filmam de volta." Desde então, o cemitério de Ouro Branco virou ponto proibido. Dizem que quem entra lá à meia-noite no dia de finados pode ouvir risadas ecoando na neblina, e ver uma garotinha segurando uma câmera antiga, esperando alguém para brincar outra vez. Na noite fria de 2 de novembro, quando as velas ainda ardiam sobre as lápides, uma tempestade começou a cair sobre o pequeno vilarejo de São Miguel das Pedras. Entre relâmpagos e trovões, uma mulher chamada Helena percorria o cemitério com um guarda-chuva rasgado, procurando o túmulo de sua mãe. Ela havia prometido visitá-la todos os anos no dia de finados, mas algo naquele ano parecia diferente. As flores que trouxe começaram a murchar em suas mãos, e o vento soprava tão forte que apagava todas as velas que ela acendia. No meio da escuridão, uma voz suave sussurrou: "Você demorou." Helena se virou de repente, mas não havia ninguém, apenas a sombra de um cipreste balançando com o vento. Ela ignorou o arrepio que subiu por sua espinha e continuou andando. O cemitério parecia maior do que antes, como se as alamedas se multiplicassem. Quando finalmente encontrou a lápide da mãe, notou algo estranho. Havia um espelho velho apoiado contra a cruz. No reflexo, via-se nitidamente, mas o que estava no vidro não era o mesmo que estava diante dele. O reflexo de Helena sorria, mesmo ela estando séria. Assustada, tentou afastar o espelho, mas o vidro parecia grudado na pedra. Então, a imagem dentro dele começou a se mexer sozinha, levantando o braço lentamente e apontando para o fundo do cemitério. O som distante de um coral fúnebre ecoou, e a neblina começou a se erguer como fumaça viva. Helena sentiu o chão vibrar sob seus pés. Passos ecoaram atrás dela, mas quando olhou, viu apenas vultos vestidos de preto caminhando entre as tumbas, cada um segurando uma vela apagada. As figuras não tinham rosto, apenas cavidades escuras onde deveriam haver olhos. Quando ela tentou correr, percebeu que o portão do cemitério não estava mais ali no lugar. Havia apenas mais lápides, dispostas em um círculo ao redor dela. O espelho, agora em seu colo, começou a brilhar. Dentro dele, via-se uma capela que não existia mais naquele cemitério há mais de 50 anos, demolida após um incêndio. Mesmo assim, Helena viu pessoas rezando dentro dela, inclusive sua mãe. Sem conseguir resistir, ela caminhou na direção do reflexo, como se o vidro a chamasse. O som das vozes ficou mais nítido, e de repente ela atravessou o espelho como se fosse água. Do outro lado,
O mundo era sepulcral, o céu era vermelho, o chão coberto de cruzes tortas e o ar cheirava a cera queimada. A mãe de Helena estava ali, sorrindo, mas seus olhos eram totalmente brancos. Eu disse que sentiria sua falta, murmurou a mulher, aproximando-se e abraçando a filha. O toque foi gelado como mármore. Quando Helena tentou se afastar, percebeu que seu corpo começava a endurecer, sua pele ficava pálida, rachando como pedra antiga. Enquanto isso, no mundo real, o zelador do cemitério encontrou o guarda-chuva rasgado e as flores espalhadas diante da lápide. No chão, havia apenas um espelho quebrado e o reflexo de uma mulher sorrindo dentro dele. Os pedaços do vidro foram recolhidos e trancados na capela nova, construída anos depois. Mas à meia-noite de todo dia de finados, as pessoas que passam por ali afirmam ouvir batidas vindas de dentro da parede onde o espelho foi selado e um murmúrio sussurrando: "Você demorou." Certo ano, um visitante curioso decidiu remover o espelho para investigar. No instante em que tocou o vidro, o reflexo mostrou o cemitério como estava no passado, iluminado por centenas de velas e sombras em oração. No centro, entre os túmulos, havia uma mulher de vestido preto com o rosto rachado como porcelana, segurando um espelho nas mãos. No canto inferior do vidro, uma frase riscada com sangue dizia: "Toda visita tem dois lados." Desde então, ninguém mais se atreveu a olhar diretamente para qualquer espelho dentro do cemitério de São Miguel. Dizem que quem o faz acaba vendo alguém acenando de volta.